Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa tarde gravando para falarmos acerca da lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Esse trimestre estamos falando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje, domingo, dia 22 de março, será ministrada a aula de número 12. Essa lição tem por título Jesus, o homem perfeito. O nosso texto áureo está em Lucas 2, versículo de número 52, que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Este é o texto bíblico áureo central da nossa lição de hoje. A nossa verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, plenas e perfeitas. Algo extraordinário para nossa compreensão. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Lucas, o evangelho escrito pelo gentil, Lucas capítulo 2, versículos 40 ao 52, que diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que Jesus viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, e quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E Jesus lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Aqui está, queridos, o nosso texto, a nossa leitura bíblica, sobre a qual esta aula, essa lição será pautada. A introdução da nossa revista, ela nos traz 2 pontos de suma importância. Ela ressalta o escritor dizendo que a humanidade de Jesus não era algo aparente, não era algo que estava apenas na sua aparência, mas era algo real. Segundo ponto de relevância na introdução é que o escritor comenta que as 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana, não eram conflitantes. Elas eram perfeitas e harmônicas. Aqui está um pilar de suma relevância, sem sombra de dúvidas, para a cristologia,
a doutrina de Cristo na fé cristã, na fé daqueles que professam a Jesus. Aqui está, queridos, algo conhecido na cristologia como união hipostática, que é a realidade de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. No primeiro ponto que comentei convosco, sobre a humanidade de Jesus não ser algo aparente, mas ser algo real, nós temos aqui um dos principais embates da igreja cristã do primeiro século. O apóstolo João escreveu a sua primeira e a segunda epístola, lá no final das nossas Bíblias, para combater uma doutrina chamada arianismo. Doutrina esta que estava entrando de forma sorrateira na igreja, ensinando que Jesus não era um homem comum como nós, de carne e osso. Outro sim. Nós temos a doutrina do gnosticismo, que pregava que Jesus era um aeon, ou seja, um espírito evoluído habitando no meio da humanidade. Estas doutrinas, estas heresias, foram densamente e de forma poderosa, elas nos principais concílios da igreja cristã dos primeiros séculos. Nós temos o concílio de Niceia em 325 depois de Cristo, combatendo essas heresias, dizendo que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Nós temos o concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Temos o concílio de Éfeso, 431. Temos depois o concílio de Calcedônia, 451. Depois nós temos o segundo concílio de Constantinopla, 553. O terceiro concílio de Constantinopla, 680. Depois nós temos o segundo concílio de Niceia, em 787. E o quarto concílio de Constantinopla, em 869. O que eram esses concílios, queridos? Eram reuniões de doutores da palavra de Deus para discutir acerca de assuntos que estavam gerando dúvida na mente dos crentes. E nestes concílios todos que eu citei para vós aqui nessa tarde, todos eles ratificaram de maneira contundente a doutrina da cristologia. Jesus, 100% homem e 100% Deus. Amém? Então vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição, falando de Jesus, verdadeiro Deus. E o primeiro ponto do primeiro tópico vai nos falar de sua eternidade com o Pai. Você se lembra de Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, onde a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, o profeta messiânico, vai salientar que Jesus é o Pai da eternidade. Eu quero ler convosco também o texto de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vejamos o que o texto sagrado vai nos dizer. Porque nele, em Cristo, foram feitas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória a Deus. Este texto sagrado nos revela que Jesus é eterno. Jesus não é um ser criado. Jesus é eterno, assim como é o Pai e assim como é
o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo de número 3, quando João fala sobre o verbo, a palavra viva de Deus, João capítulo 1, versículo 3, o texto bíblico diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Cristo Jesus, ele é um ser eterno. Ele estava na eternidade com Deus, o Pai. O segundo ponto do capítulo de número 1, a lição vai nos dizer sobre os seus atributos, as suas grandezas e também as suas perfeições. Em João 1,4 nós somos informados que Jesus é a fonte da vida. Logo, ele é aquele que possui vida em si mesmo. É por isso que Jesus disse que ele veio para que os seus tenham vida e vida em abundância. Entenda, tudo aquilo que Jesus lhe oferece é porque Jesus é aquilo em sua essência. Jesus oferece o seu amor, porque a sua essência é de quem ama. Jesus oferece vida em abundância, pois ele é fonte da vida. Jesus oferece o pão que sacia a fome e a água que sacia a sede, porque ele é o pão da vida e a fonte de água viva. Logo, queridos, nós entendemos que tudo que Jesus oferece é porque ele é em essência. Então a lição traz para nós também que Jesus é imutável. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Além disto, aparecem os atributos incomunicáveis de Jesus, aqueles que são próprios da divindade, próprios de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia vai nos revelar que Jesus, o verdadeiro Deus, ele é um ser onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Ele tem a capacidade divina de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Segundo atributo incomunicável, o ser humano não possui, é a onisciência. Jesus sabe e conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. O terceiro atributo incomunicável de Jesus, o verdadeiro Deus, é a onipotência. Não se engane, Jesus é o único que é todo-poderoso. Os homens, os reinos, os governos, principados e potestades podem ter certo poder humano, poderes demoníacos. Todavia, somente Jesus tem todo o poder. Somente ele é todo-poderoso. Amém? Terceiro ponto aqui da nossa lição, no primeiro tópico, Jesus, o verdadeiro Deus. O terceiro ponto vai nos falar sobre o esvaziamento da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus, ao vir à terra, ao encarnar, ao fazer-se homem como nós, ao estar sendo gerado no ventre de Maria, Jesus se esvaziou da sua glória, entretanto, ele não se esvaziou da sua divindade. Aqui nós temos alguns pontos doutrinários de suma importância, e eu queria ler convosco a epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5.
Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vejamos o que o texto sagrado nos diz. Capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Em algumas traduções, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, redobre a sua atenção para esse versículo de número 7, onde a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Este termo bíblico, na língua grega original do Novo Testamento, é a famosa kenosis. A kenosis de Cristo nos fala do seu esvaziamento. Irmão Micael, que esvaziamento que é este? Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, na plenitude dos tempos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, calma aí. Na plenitude dos tempos, Jesus encarnou, Jesus se fez carne para habitar entre nós, e para tanto, ele precisou esvaziar-se da sua glória e da sua majestade. Jesus, então, para encarnar, ele abriu mão de toda a glória que ele tinha junto do Pai na eternidade, no céu com Deus. É por isso, queridos, que nós vamos ler em João, capítulo 17, lá na oração sacerdotal, Jesus ali, em uma das suas últimas palavras, Jesus, ele vai orar ao Pai, ele vai suplicar ao Pai concernente à vida dos seus discípulos, e olha o que Jesus diz em João 17,4. Veja isso. Ó Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Logo, Jesus está dizendo aos seus discípulos, a oração sacerdotal, intercedendo por eles, e ele vai dizer ao Pai, Pai, eu vou terminar, eu vou consumar a obra que tu me deste para fazer. Mas eu tenho um pedido, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus aqui está nos revelando que para se fazer carne e habitar entre os homens, Jesus esvaziou-se. Jesus abriu mão da sua glória. Que lição preciosa nós temos aqui, amados. Que lição preciosa Cristo nos dá. É por isto que Paulo começou o versículo 5 dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A expressão sentimento é traduzida em algumas versões bíblicas por atitude. É a expressão grega phronesis, que indica sentimento correto, atitude correta e intenção correta. O que Paulo está nos ensinando é, de sorte que haja em vocês o desejo de se esvaziar, o desejo de abrir mão de si mesmo, a intenção de abrir mão de si mesmo, a atitude de abrir mão de si mesmo,
e a intenção correta de abrir mão de si mesmo para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que haja em mim, que haja em você, que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo, de renúncia, de entrega, de sacrifício por amor à humanidade. Amém, queridos? Vamos seguir aqui a nossa lição. Tópico de número 2, por gentileza, se você está acompanhando aí na sua. Jesus, o verdadeiro homem. Então nós falamos agora há pouco sobre Jesus, o verdadeiro Deus. E agora vamos trabalhar o tópico Jesus, o verdadeiro homem. A lição vai nos revelar, queridos, a lição vai trazer para nós aqui o primeiro ponto: Jesus estava no seio do Pai. Deixe-me lhe compartilhar algo interessante nessa live. Diversos líderes religiosos, de diversas tradições, culturas e religiões, surgiram, apareceram, dizendo ser eles o Salvador, o Senhor, o Redentor. Todavia, somente Jesus, verdadeiro homem, apareceu, porém dantes foi profetizado. Não há profecia sobre a vinda de Maomé, não há profecia sobre a vinda de Buda, não há profecia concernente à vinda de Joseph Smith, entre outros líderes religiosos. Não há. Eles simplesmente apareceram no cenário político, social, religioso das suas épocas e, para tanto, requereram para si o título de alguém que vinha salvar, de alguém que vinha para redimir a humanidade. Jesus, muito pelo contrário. Jesus estava no seio do Pai. Vejamos o que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 18. Vejamos o que o texto sagrado diz. João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, nós conhecemos a Deus, o Pai, através da revelação do Filho unigênito, Jesus Cristo. Deixe-me lhe aproveitar e lhe ensinar algo aqui. A expressão Filho unigênito só pode ser aplicada a Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção, conforme Romanos 8, versículo 1. Jesus é o único unigênito, pois a palavra unigênito significa do mesmo gênese, do mesmo genes, da mesma essência. Portanto, Jesus é o único Filho unigênito de Deus, o único que possui a mesma essência, a mesma divindade, a mesma glória, e é por isso que Deus, Espírito Santo, também a possui. Quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Falando do Espírito Santo. A expressão grega outro é aios, outro da mesma essência, outro do mesmo genes, outro da mesma glória, do mesmo propósito e do mesmo poder. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Portanto, amados, Jesus não é alguém que caiu de paraquedas. Jesus não é alguém que surgiu do nada. Jesus não é alguém que veio assim de repente. A Bíblia nos revela que Jesus estava no seio do Pai. Ainda que ele não apareça de forma direta com esse nome no Antigo Testamento, e nós vamos entrar aqui agora, porém ele estava presente e ele foi profetizado. Vamos lá, segundo ponto do tópico 2, profetizado
no Antigo Testamento. Todos nós sabemos que em Gênesis capítulo 3, Eva foi seduzida pela serpente, o seu marido Adão não vigiou e acabou comendo também do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora a humanidade caiu. Agora acontece o que nós chamamos na teologia bíblica de queda. O ser humano conhece o pecado e Deus agora se pronuncia, Gênesis 3,15, veja aí, olha o que a Bíblia diz, é a sentença aqui de Deus. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia de Deus é considerada e chamada como proto-evangelho. É o proto-evangelho. O evangelho está sendo pregado aqui por Deus pela primeira vez. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, Deus trouxe sim as consequências do pecado para eles. Todavia, Deus trouxe uma mensagem de esperança, chamada proto-evangelho, dizendo: para a serpente, e ali está a sentença de Deus para Satanás, para o dragão, para o inimigo. Tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus seria morto, é o que Deus está dizendo, mas ele esmagará a sua cabeça. Isto aqui é Jesus sendo profetizado no Antigo Testamento. Deixe-me compartilhar outra coisa interessante com você. Segundo diversos arqueólogos e historicistas do Novo Testamento, o Monte Calvário, o Gólgota, nos dias de Jesus, tinha o formato de uma cabeça, tinha o formato de um crânio humano. Quando a cruz de Jesus foi cravada no Calvário, cumpriu-se a profecia gloriosa de Deus, de Gênesis 3,15, do proto-evangelho, dizendo que a semente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus por isso, queridos. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Aos amados e queridos que estão chegando agora, nós estamos compartilhando aqui o ensino da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Já falamos sobre Jesus, o verdadeiro Deus, e agora estamos falando sobre Jesus, o verdadeiro homem. E ele não surgiu por acaso, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Eu queria ler com você também uma profecia gloriosa de Miqueias, um dos profetas menores, muito pouco conhecido, muito pouco lido, a bem da verdade, e é indubitável, meus irmãos, é inquestionável que Miqueias foi um dos profetas menores que apresentou uma das mais gloriosas profecias acerca do Cristo. Leiamos Miqueias capítulo 5, verso 2. Estou aqui com a versão revista e atualizada. Olha o que diz. E tu, Belém, Éfratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Ou seja, Belém, uma cidade pequena. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o que o profeta Miqueias está profetizando, queridos. De Belém nasceria aquele que reina
e que há de reinar para sempre em toda a Israel. Era de Belém que nasceria o Salvador da humanidade. Nós sabemos, José e Maria eram de Nazaré, pequena aldeia da Galileia. Todavia, devido à convocação, ao alistamento, decretado pelos imperadores romanos e os seus governantes, todos precisaram comparecer em Jerusalém para se alistarem, e ali em Belém nasceu o Salvador da humanidade. Então, nós temos aqui a profecia. Nós temos aqui a profecia que Jesus Cristo viria para redimir e salvar a humanidade. Não se engane, eu volto a ressaltar. Jesus não caiu de paraquedas neste mundo. Jesus não surgiu do nada. Jesus não veio por um acaso. Jesus não veio porque não tinha nada melhor para fazer no céu. Jesus veio como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus, para salvar a humanidade. Amém? Prossigamos, por gentileza. Ainda no segundo tópico, Jesus, o verdadeiro homem. O terceiro ponto vai nos falar encarnado no Novo Testamento. Então Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, ele foi profetizado nas páginas veterotestamentárias e ele vai agora aparecer, a profecia vai se cumprir nas páginas do Novo Testamento. João capítulo 1, versículo de número 14, João capítulo 1, versículo de número 14, vai nos informar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, como verdadeiro homem profetizado no Antigo Testamento, agora, ele vai se tornar de fato carne. Ele vai se tornar de fato um corpo físico e humano. E a semelhança dos homens, ele vai ser gerado de forma milagrosa, nós sabemos, sobrenatural. Ele vai ser gerado no ventre de Maria. Ele vai ser gerado para nascer como todo ser humano nasceu. Todavia, sem pecado. Algo extraordinário, pois Maria fica grávida de maneira sobrenatural, conforme diz o texto sagrado. Ela gera Jesus e ele nasce de um parto simples e normal em Belém, é colocado em uma manjedoura e cresce como todo ser humano. Bebê, a criança, pré-adolescência, adolescente, jovem e adulto, assim como cada um de nós. Eu volto a ressaltar aqui nesse ponto que o escritor da lição foi bem enfático no que diz respeito ao corpo humano de Jesus. Eu volto a salientar aqui o que compartilhei com vocês na introdução. O corpo de Cristo era um corpo físico e real. 2 mãos, 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, 2 orelhas. Igual o corpo humano que nós temos hoje. Isto por quê, queridos? Porque Jesus veio como verdadeiro Deus e verdadeiro homem para morrer e padecer em nosso lugar. É por isso que Jesus vem com um corpo físico, com um corpo real, com um corpo humano. Não se deixe enganar por falsas ideologias, falsas teologias, falsos ensinamentos que querem sustentar a ideia de que Jesus era um espírito evoluído, de que Jesus não tinha um corpo físico, de que Jesus não era humano como nós.
A Bíblia vai nos dizer, e eu vou ler com vocês aqui, porque nós estamos falando de cristologia, de Cristo, e tudo que é de Cristo está na sua palavra para nós. Nós vamos observar que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono também. A Bíblia diz que Jesus teve sono. A Bíblia diz que Jesus ficou triste. Entenda, assim como eu e você temos um corpo, alma e espírito, Jesus também tinha corpo, alma e espírito. A tricotomia humana, corpo, físico, alma, sede de emoções, de sentimentos, espírito, área espiritual, aquilo que permite, que anseia, que clama pela presença de Deus, que todo ser humano possui, reconhecendo e aceitando Ele ou não. Então Jesus tinha corpo, alma e espírito. Vejamos o texto sagrado. Mateus capítulo 4, versículo 2. Por ocasião dos seus 40 dias de jejum no deserto, a Bíblia nos diz, Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus teve fome. Tá aí. Jesus teve fome. Ou seja, só pode possuir fome quem tem um corpo físico, real e verdadeiro. Se Jesus fosse um espírito evoluído, Jesus não teria fome. A Bíblia é muito clara. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Vamos lá? João 19, 28. Jesus está na cruz. Ele foi pregado ali às 9 horas da manhã. E a Bíblia diz que agora já chegando a hora nonas, 3 da tarde, Jesus ele vai ter sede. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, olha o que Jesus disse na cruz: tenho sede. Aí, tenho sede. Revelando então que ele era sim um corpo físico, um corpo encarnado. Por isso Jesus diz que teve fome, também teve sede. Ainda falando aqui no terceiro ponto do segundo tópico da nossa lição, Jesus encarnado no Novo Testamento, Mateus 26, 38, aqui o texto sagrado nos revela que Jesus tinha uma alma, Jesus tinha emoções, Jesus tinha sentimentos. Mateus 26, versículo 38. Então lhes disse, Jesus falando para os seus discípulos lá no Getsêmani. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Vejam isso. Esse texto sagrado nos revela a alma de Jesus, o sentimento de Jesus, as emoções de Jesus. Como homem, Jesus tinha uma alma. E essa alma, por muitas vezes, como diz o texto aqui, ele teve tristeza. Então não se engane. Todas as dores da sua alma, tudo aquilo que é emocional, Jesus conhece. Ele também experimentou. E ele tem autoridade para dizer para você: acalme a sua alma. Você pode estar na sexta-feira da crucificação, mas o domingo da ressurreição está chegando para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos lá, queridos.
Quarto ponto do tópico 2, Jesus, verdadeiro homem. Muito interessante essa lição extraordinária. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Eu vou aproveitar para convidar você aí, marque alguém, convide alguém, compartilhe a live, a fim de que nós alcancemos mais vida. Está sendo lembrado aqui pelo amigo Rodrigo, ó, João 11:35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Isso aqui revela a dor da alma de Jesus quando viu Maria chorar, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. Glória a Deus, Jesus compartilha as dores da nossa alma. Quarto ponto aqui, irmãos, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Há um texto bíblico extraordinário que nós precisamos considerar. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo nos escreveu. Vindo a plenitude dos tempos, guarda isso. Se você está com caneta e papel, anota aí. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Deus enviou seu filho, nascido de mulher, no tempo da lei, debaixo da lei, mas Deus enviou o seu filho. Quando foi que isso aconteceu? Isso aqui aconteceu, amados. A vinda de Jesus na plenitude dos tempos aconteceu nessa fase aqui que Paulo vai chamar de plenitude. Plenitude dos tempos. Aqui tem algo extraordinário para nós, para mim e para você. A expressão plenitude dos tempos é pleroma cronos, ou cronos pleroma. Bom, Micael, por que é legal eu saber isso? Já te explico. A palavra cronos, na língua grega, ela fala de tempo, mas não é tempo relógio humano. Não é o tempo físico, o tempo nosso. Não. Esse tempo aí, o tempo humano, melhor, ressaltando, o tempo humano é cronos. O tempo bíblico, o tempo de Deus, o tempo divino é kairos. Perdão, vou fazer uma ressalva. A expressão aqui então é pleroma kairos. Pleroma kairos ou kairos pleroma. Plenitude do tempo de Deus, plenitude do tempo divino, plenitude do tempo eterno. Não é cronos 24 horas como o meu e o seu tempo, não é. Agora, veja isso que interessante. A plenitude dos tempos, que foi quando Jesus nasceu, quando Jesus encarnou, aqui nós temos uma coisa muito legal em relação à língua grega do Novo Testamento. Essas duas palavras, pleroma e kairos, elas são chamadas no estudo da língua do grego de onomatopaicas. Irmão Micael, que loucura é essa? Te explico. Palavras onomatopaicas no grego são palavras que possuem uma pronúncia completa. Não é o tipo de palavra que quando você pronuncia, ela fica reduzida, ela fica como que interminável. Um exemplo, nós, vocês, são palavras que dão uma ideia de que são sem términos, sem um complemento. Pleroma, kairos, plenitude dos tempos, são expressões que trazem uma ideia de algo completo, algo que tem um preenchimento completo, um preenchimento total. Então, olha o que Paulo está dizendo. A plenitude dos tempos, que foi quando Jesus encarnou e veio à Terra, Gálatas 4:4, foi quando o preenchimento do tempo
divino estava completo. É como se Deus estivesse dizendo em Gálatas 4, versículo 4, vindo Jesus na plenitude dos tempos, Deus estava dizendo assim, ó, o mundo está maduro. O mundo está pronto para receber o Filho de Deus. O mundo está pronto para receber o Salvador da humanidade. Alguém se pergunta, por que é que Jesus não veio no tempo de Isaías, 700 a.C.? Por que é que Jesus não veio no tempo de Davi, o grande rei de Israel, 1000 a.C.? Por que é que Jesus não veio no tempo de Moisés, 1445, 1450 a.C.? Por que é que Jesus não veio antes, no tempo de Alexandre o Grande, em 300 depois de Cristo? Isso tudo está respondido em Gálatas 4, versículo 4. Jesus veio quando o mundo estava maduro, pronto para receber a manifestação do Filho de Deus. Glória a Jesus. É como se o mundo fosse um útero pronto, perfeito, fértil, maduro. E a semente do Filho unigênito foi plantada, e ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou por amor a nós. E em breve ele voltará para buscar aqueles que nele confiam e têm a sua esperança. Então, queridos, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Deixe-me compartilhar com você algumas informações também relevantes concernente à plenitude dos tempos aqui nessa tarde. A Bíblia nos mostra que Israel estava tomada, a terra, pelas sinagogas, locais de leitura da lei de Deus, locais de leitura da palavra de Deus, locais que o povo se reunia para buscar a Deus, sinagogas. Havia em toda a terra de Jerusalém, de Israel, porque vocês sabem que o templo só existia em Jerusalém. Agora, o que é que eu vejo aqui? O contexto religioso de Israel estava pronto para receber o Filho de Deus. Como se não bastasse, Israel, há aproximadamente 96 anos atrás, porque aqui nós estamos falando do ano 3 a.C., ano 4 a.C. aproximadamente, que é quando Jesus nasce, e ele morre no ano 30 depois de Cristo, não se engane, o ano zerou quando Jesus já tinha aproximadamente 3 ou 4 anos de idade. Então, o povo de Israel era escravo de Roma. O povo de Israel era vassalo de Roma. O general Pompeu havia invadido as terras romanas e dominado todo Israel, que agora pagava tributos para Roma. Então, em um contexto político, quem domina Israel é Roma. No contexto religioso, Israel tem liberdade de religião. E no contexto cultural, quem havia dominado era a Grécia. Haja vista que, já falei aqui, 300 a.C., Alexandre o Grande, um general muito novo, um jovem, de uma visão aguçada, ele sai dominando todo o mundo antigo da época, ele sai com uma política de governo diferente, porque naquele período, todo mundo que invadia uma terra, matavam as pessoas, estrupavam e aproveitavam das mulheres, faziam os homens escravos, desprezavam as crianças. Agora Alexandre o Grande tem outro entendimento. Ele diz, deixa esse pessoal continuar a vida deles, a única diferença é que eles vão pagar impostos e ser vassalos, tributários nossos. Então, a Grécia, tendo dominado todo o mundo antigo, o que é que eles fizeram? Eles helenizaram, isso aqui é chamado na história de helenismo. Eles pegaram todos os povos que eles invadiram e obrigaram os povos a aprender a língua grega, a língua dos filósofos, a língua de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles helenizaram os povos. E agora em Israel,
há pelo menos aqui um cenário de religião judaica, quem manda é o povo hebreu, cultura, quem domina é a Grécia, é o Império Grego, e a política, quem domina é o Império Romano. Queridos, vejam comigo, o cenário está pronto, o cenário está maduro, é a plenitude dos tempos, para que o Filho de Deus, Jesus, se torne carne, ele se encarne e venha habitar entre nós. Nenhuma civilização vive sem religião, cultura e política. Nenhuma. São os três pilares de uma civilização. Você pode pegar povos indígenas. Eles têm uma crença, eles têm um tipo de cultura a ser obedecida e eles têm um tipo de governo que impera entre eles. Todos os povos, dos mais evoluídos, dos mais civilizados, até aqueles que não têm civilização alguma, possuem fé, religião e política. Essas três bases estavam prontas para a chegada de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, na plenitude dos tempos, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Vamos seguir? Quinto ponto do tópico 2, Jesus, verdadeiro homem. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Deus escolheu a nação de Israel para apresentar Jesus para a humanidade. A Bíblia diz que ele nasceu sob a lei de Moisés, e vocês conhecem a história, que ao 8º dia, depois do seu nascimento, Jesus compareceu para ser circuncidado. No 8º dia, Jesus foi circuncidado, como era o costume, a lei judaica ordenava para todos os meninos em Israel. Vamos ler, só para nós fecharmos o tópico aqui, caminharmos para a conclusão da nossa aula nessa live. A Bíblia diz, meus irmãos, vamos ler capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo de número 27. Pelo Espírito foi ao templo. Aqui está falando de Simeão, sacerdote. Pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu e em Israel ele cresceu sob a lei de Moisés, a lei da época. No 8º dia ele foi circuncidado e apareceu já definitivamente como homem, 100% Deus e 100% homem para a humanidade. Sabe o que é lindo? Jesus tinha 8 dias de idade. E este homem aqui, Simeão, já reconheceu que ele era o Salvador da humanidade. Eu não sei quantos anos você tem, mas a palavra de Jesus permanece a mesma. É tempo de eu e você reconhecermos que ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Vamos ao tópico 3. Nós temos 10 minutos aí para concluir a nossa participação, essa live aí compartilhando com vocês o assunto da escola bíblica dominical desse domingo. Terceiro tópico, queridos, Jesus, o homem perfeito. A Bíblia vai nos mostrar então a humanidade de Jesus. Jesus como homem, Jesus como 100% homem. Nós vimos as suas carências, as suas dificuldades, no sentido que ele teve fome, teve sede, ele chorou, ele sentiu tristeza. E algo interessante que a lição pontua aqui para nós é que sobre a humanidade de Jesus, ele foi revestido do poder do Espírito Santo.
Não se engane, não se engane. Jesus, como 100% homem, a Bíblia diz em Lucas 4, quando ele leu a palavra lá na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi revestido pelo Espírito do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. Aquele que era 100% homem, 100% Deus, não usou o poder em seu benefício. Ele usou o poder de Deus em benefício dos outros. Glória a Jesus por isso. Eu leio com você aqui para nós avançarmos, Isaías capítulo 53. A Bíblia diz sobre a humanidade de Jesus: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Então Jesus era alguém que, como homem, experimentou as dores. Ele trabalhou, ele labutou a sua vida, assim como eu e você. Vale a pena ressaltar aqui, alguns amigos estão na live, nós falávamos sobre isso ontem. Jesus trabalhou na profissão do seu pai José, o seu pai adotivo, como carpinteiro. A expressão grega para carpinteiro é tekton. Tekton. E tekton significa um artesão capaz de trabalhar com madeira, terra, plantas e sementes e também pedras. É por isso que você vai ver boas partes dos ensinos de Jesus falando sobre plantas, árvores, sementes, terra, madeira e pedras. Foi ele quem disse: eu sou a árvore da vida. Foi ele quem disse: sou a videira verdadeira. Foi ele quem disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Foi ele quem disse que nós somos as varas da videira e nós precisamos dar fruto. Então guarde isso no seu coração. Jesus trabalhava e trabalhava muito. Segundo ponto do tópico 3, Jesus o homem perfeito. Jesus foi o último Adão. Queridos, aqui está algo extraordinário que eu amo muito na palavra de Deus. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou na cruz. O primeiro Adão fracassou em um mundo perfeito. O último Adão triunfou em um mundo imperfeito. O primeiro Adão pecou na plenitude da presença de Deus. Deus visitava Adão todo dia no Éden. O último Adão, Cristo, triunfou em um contexto onde a religião judaica estava totalmente deturpada. O primeiro Adão tinha total suficiência no Éden das coisas que precisava. O último Adão, Cristo, foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos. E nós louvamos e glorificamos a Deus, porque a Bíblia diz que Romanos, vamos ler? Romanos, capítulo de número 4 e capítulo de número 5 nos traz essa verdade. Olha o que o versículo 12 do capítulo 5 vai nos dizer. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, Jesus na cruz,
veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Pelo último homem, Adão, pelo último Adão, chamado Cristo, em Romanos 5, entrou a salvação da humanidade. Então Jesus é o homem perfeito. Ele é o último Adão. Em que sentido, irmão Micael? No sentido de que o primeiro Adão é o representante da humanidade pecadora, mas o último Adão, Cristo, é o representante da humanidade que vai ser salva, que vai para o céu, que vai estar eternamente com Deus. Amém? Então Jesus, o homem perfeito, ele é o último Adão. E concluindo, terceiro ponto aqui do terceiro tópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Ele estava sujeito ao pecado, ele estava rodeado de situações que queriam levar Jesus a pecar. Todavia, a Bíblia Sagrada nos diz, e nós glorificamos a Deus por isso, que em tudo ele não pecou. Ele não falhou. Ele triunfou sobre a morte, sobre Satanás e sobre o pecado. E assim como ele venceu, eu e você também venceremos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Conclusão. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, que Jesus, o homem perfeito, possa pelejar por nós e nos dar vitória nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Compartilhe essa live, abençoe alguém. Em nome de Jesus, eu espero que esta live, essa transmissão tenha sido uma bênção para você e para sua casa. Deus abençoe, queridos.